Olá, eu sou o professor Luiz Adel, da Faculdade Fátima Kennedy, e nós estamos na aula de Psicologia Pastoral, no módulo de Introdução à Psicologia. A personalidade pode ser compreendida como fruto de uma interação entre fatores genéticos e ambientais. Portanto, a personalidade ela pode ser compreendida de fatores genéticos, aquelas formações de DNA que vem de pai e mãe, de famílias, isso é genético. E também fatores ambientais, dependendo do ambiente que se vive, o indivíduo ele tem algumas formações de personalidade. Ela é um conjunto de traços psicológicos que são particulares, únicos. Então, é um traço da personalidade do indivíduo que é dele, assim como um dos traços da personalidade é a timidez, ou aquele indivíduo extrovertido ou introvertido, é particular e é único. E organizado de forma própria, ou seja, individualizada, individualiza o modo de pensar, onde eu acho que eu agindo dessa forma é a melhor maneira de eu lidar com pessoas. Esse é o meu jeito de pensar, esse é o meu jeito de agir, esse é o meu jeito de interpretação. Então, é um conjunto de traços psicológicos particulares e únicos, organizado de uma forma própria, ou seja, individualizada, individualiza o modo de pensar, de sentir e agir de cada pessoa. É a forma como o indivíduo interage com o meio em que ele vive. É aquilo que a pessoa mostra ser, aquilo que é adquirido e pode ser mudado, o que for herdado ou não. Depende da escola, depende da forma como o indivíduo pensa. Eu, particularmente, entendo que a personalidade não muda, mas se um outro profissional disser que a personalidade pode ser mudada, você entenda também porque é a forma como o indivíduo trabalha. Eu, particularmente, aí é uma visão particular. Não vou dizer que a minha seja certa, não, mas entendo que a personalidade é própria. O caráter, esse sim, é um conjunto de formas comportamentais mais elaboradas e determinadas pelas influências do ambiente. Então, o caráter dele pode ser moldado. O indivíduo ele pode ser um mau caráter e por qualquer motivo, por qualquer ação, ele pode ter esse caráter mudado ou moldado de acordo com o local onde ele está. Aí eu concordo mais, tá? É um conjunto de comportamento mais elaborado e determinado pelas influências ambientais. Pode ser influências ambientais, dependendo do local onde ele está, sociais, de um grupo de amigos onde ele frequenta, e culturais, dependendo do estado ou do país onde ele está, que o indivíduo usa para adaptar-se ao meio. Aí eu falo do caráter. O caráter está formado em torno dos 5 a 7 anos, lembrando que nós estamos falando de psicologia e não é uma ciência exata. Então, alguns indivíduos amadurecem mais rápido do que o outro. O caráter é um aspecto moral da personalidade. Então, eu vou continuar batendo nessa tecla porque é como eu considero, mas eu não sou dono da verdade, tá? Temperamento é a tendência herdada do indivíduo para reagir ao meio de maneira peculiar. Surge por volta dos 7 anos. Com a troca dos dentes, pode ser alterada com a maturidade, ou seja, controlada se necessário. O indivíduo ele tem temperamento que ele consegue controlar até certo ponto e às vezes ele perde o controle do seu próprio comportamento, do seu próprio temperamento. Alguns tipos de temperamento que nós conhecemos é o sanguíneo, aquele indivíduo que é explosivo, que faz as coisas de uma forma imediata, o colérico, o fleumático, o melancólico. São tipos de temperamentos que
o indivíduo ele tem, lembrando que todos nós temos todos esses tipos de temperamento. Somos sanguíneos, somos coléricos, somos fleumáticos ou somos melancólicos. Dependendo do local, da situação, dependendo do nosso psique, do nosso interior, tem momentos que eu sou mais sanguíneo, tem momentos que eu sou mais colérico, tem momentos que eu sou mais fleumático, tem momentos que eu sou mais melancólico. Só é um problema quando eu estou o tempo todo agindo de forma sanguínea, ou o tempo todo colérico, ou o tempo todo fleumático, ou o tempo todo melancólico. Aí temos um problema, aí sim é necessário de um atendimento mais profissional na área. Vamos entender o tipo de temperamento de acordo com Hipócrates. O temperamento sanguíneo é aquele expansivo, otimista, mais irritável, impulsivo, é sempre eufórico, vigoroso, toma atitudes, ele faz de tudo para aparecer, toma decisões sem pensar muito tempo, toma decisões às vezes imediatas, pensa pouco e age rápido. Esse é o sanguíneo. O colérico é aquele que é ambicioso, dominador, tem propensões a reações abruptas e explosivas, é ardente, vivaz, é ativo, audacioso, prático, voluntário, ou aquele que quer tomar atitudes e dominar um grupo de uma forma ou de outra. Ele tem reações grosseiras, explosivas, ele age tipo o sanguíneo, sendo que ele tem mais ambição e mais um poder dominador. O melancólico, ele é nervoso e excitável, tendendo ao pessimismo e ao rancor e à solidão. O estado de melancolia da alma é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista e dedicado. Está sempre pronto a estar ali, sendo que ele não é muito produtivo. Ele toma atitudes, mas ele tem tendência a ser mais minucioso, pensa muito antes de agir, demora na hora de agir, é dedicado no que faz, mas pensa muito antes de fazer. E faz questão de que seja tudo muito bem feito, tudo com muita perfeição, e só é um problema quando é exagerado. É sensível, podendo abandonar o que está fazendo quando a sua sensibilidade é atingida, é minucioso em detalhes e é habilidoso no que está fazendo. Esse é o melancólico. O fleumático é aquele sonhador. Ele é prático, conservador, diplomata, bem-humorado, pacífico, dócil, preso aos hábitos de distante, de paixões, é calmo, frio e equilibrado. Raramente explode em risos ou em raiva, mantendo sempre suas emoções sob controle. O fleumático ele é um sonhador e é prático. Ele é aquele indivíduo que ele pensa, ele sonha, ele tem planos mirabolantes, porém ele é bem-humorado, ele é dócil, pacífico, está preso ao seu mundinho, ele tem paixões, porém ele é sempre controlado. Esse é o fleumático. Lembrando que todos esses casos nós temos num todo. Eu sou um pouco sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, dependendo da posição ou da situação que eu estiver passando. Conclusão, a psicologia surge como ciência para compreender a totalidade do ser humano. Então, nós estamos falando aqui de uma ciência que estuda o ser humano num todo. Independente das abordagens psicológicas, dentro da abordagem pastoral,
o que se pode observar é uma contribuição da ciência para uma melhor compreensão do ser humano sobre o aspecto comportamental. Então, não estamos aqui estudando a psicologia, não estamos aqui estudando o método de estudo, estamos estudando o indivíduo para uma melhor compreensão desse indivíduo e sobre o aspecto comportamental. E para saber, é uma experiência, é uma ferramenta que o pastor pode usar para o seu atendimento pastoral e deve ser muito bem entendida para o pastor poder fazer o seu gabinete sabendo como está atuando, como está tendo resposta das questões de gabinete. Não se deve esquecer que, sendo o ser humano espírito, alma e corpo, e assim que eu não estou sendo tricotomista, apenas estou separando o que é espírito, alma e corpo, se faz necessário que, além de tais comportamentos científicos, utilize-se também o conhecimento bíblico para a compreensão dos fenômenos psíquicos. Isso porque o pastor, em gabinete pastoral, sendo ele um pastor, ele pode usar as técnicas da psicologia, técnicas psicológicas de abordagem, porém ele pode usar a Bíblia, ele pode orar, ele pode aconselhar. Esse é o papel do pastor no exercício de pastoreio. É diferente do psicólogo que no set de atendimento ele não pode usar a Bíblia, ele não pode orar pelo seu cliente, ele é um profissional. Aqui o pastor não. O pastor é um mentor espiritual que está dando um auxílio ao membro da sua igreja. Então ele tem que ter um conhecimento bíblico e ele pode usar a Bíblia para aconselhar um membro da sua igreja. Nunca esquecendo que o ser humano é uma escolha e um livre-arbítrio. Você pode aconselhar, pode ajudar, mas quem vai resolver e quem vai tomar as decisões é sempre o outro. Então você não deve ficar triste quando você aconselha, quando você ajuda, mas o indivíduo ele preferiu, porque ele escolheu outro caminho, porque o livre-arbítrio é dado ao ser humano. Então, o ser humano é produto das suas escolhas. Nós temos aqui algumas referências bíblicas que são muito úteis e todo pastor deve ter. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O ciclo vital. Esse Jesus, o maior psicólogo, é muito bom, é muito importante, é muito bom o pastor tê-lo. O ciclo vital também é um livro muito bom que devemos ler também, devemos ter para desenvolvimento e entendimento no ciclo da vida. Psicologia do desenvolvimento, esse eu tenho e acho ótimo. Depois, psicologias, esse do Bock é muito bom, é uma introdução ao estudo da psicologia. Eu acho que deve começar com esse livro de psicologia, porque ele fala da introdução ao estudo da psicologia. Esse Psicologia Geral, também excelente. Ele tem já várias versões, tem uma versão já revisada e atualizada, o meu é o mais antigo, porém muito bom, esse Psicologia Geral. E o desenvolvimento humano vai mostrar muito a ciência entendendo a Bíblia, e é muito importante, muito bom o pastor ter esse livro.